ao declínio, ele vai estar fadado a perder poder. Mas se ele tem essas virtudes apenas como um norte de uma aparência para moldar a opinião pública, então, aos poucos, ele consegue começar a aprender como funciona o jogo político da aparência. Porque o que está em questão aqui para o Maquiavel não é você ter as virtudes éticas e morais, mas, a partir de uma aparência dessas virtudes éticas e morais, fazer gerar no povo a opinião de que você as tem. E é interessante a gente pensar nisso, inclusive, a termos de Brasil. Caso a gente pense, por exemplo, numa figura atual com o nosso queridíssimo presidente, né, da República, né, o Jair Bolsonaro, percebam, muitas pessoas que votaram nele, né, pelo menos uma parte delas, a gente pode verificar, diz que votou porque esperava que ele representasse uma guinada moral. Veja, é comum a gente perceber esse discurso de uma guinada moral no governo do Bolsonaro. E cada vez mais, pessoas que abandonam o apoio ao Bolsonaro, abandonam o apoio muitas vezes dizendo que agora percebem que ele não possuía estas qualidades que ele dizia ter. Percebe isso? O Bolsonaro está perdendo parte do eleitorado dele porque não está conseguindo manter uma determinada aparência que ele estava vendendo para o povo. O fato de não conseguir manter essa aparência que ele vendia para o povo faz com que ele perca o apoio de parte deste povo. Então, se Maquiavel estivesse olhando para a situação, penso eu, ele não estaria tão preocupado com o que o Bolsonaro fazendo uma análise da conjuntura, né? Não enquanto posição política do Maquiavel, mas enquanto análise. Ele está dizendo, olha, não está importando aqui o que Maquiavel, o que o Bolsonaro é, né, na sua interioridade, mas como ele aparece para o povo. Inicialmente, ele se vende como um arauto da moral e dos bons costumes. Aos poucos, ele vai perdendo um pouco essa posição. Então, é o fato de perder a capacidade de engendrar posição pública, de gerar opinião pública, que está no métier do pensamento maquiaveliano. É interessante, na verdade, a gente pode fazer isso com diversos outros políticos, né? Eu lembro que em 2015, talvez se encontre ainda aí, eu cheguei a encontrar depois ainda, né? Posso ter dado uma procurada. Existe uma fala do Renato Giannini Ribeiro, fazendo justamente uma leitura do Brasil de Sarney até Dilma, sobre a relação governante-público com base nessa questão da opinião pública. É interessante você olhar e perceber que é capaz de... Óbvio que não vai dar conta, Maquiavel não vai explicar perfeitamente toda a nossa realidade política. Primeiro, ele não queria nem explicar completamente a dele, ele estava tentando ali minimamente compreender. Mas eu acho que pelo menos nos faz perceber algumas nuances, né? Para mim, a questão principal é essa, perceber algumas características. Então, o que me parece mais plausível aqui no modelo maquiaveliano de tentar compreender essa produção de aparência é que ambos os animais, na verdade, eles vão representar faces distintas da força, né? Me parece muito simplista querer reduzir simplesmente leão à força e a raposa à aparência à astúcia. O que me parece importante ressaltar é que, veja, o leão, mesmo podendo representar de início apenas a figura da força, né, vigorosa, a força imediata, ele também, se a gente pensar na figura do animal, ele também é uma figura altiva, é uma figura que passa respeito. Então, ele, ao mesmo tempo, carrega consigo a figura, o aspecto da força física, como ele também carrega consigo o aspecto da aparência da força. Ele é forte e ele aparece forte. Ele não é uma força que se esconde. Para Maquiavel, uma força que se esconde não é forte. Por quê? Porque não consegue fazer com que a opinião pública também saiba da sua força. Então, não basta ser forte,
não basta aparecer forte. É necessário os dois. Então, a grande questão é que o modo de aparecer do leão não é suficiente. É necessário um outro tipo de aparência, que é a aparência caracterizada pela raposa, que é a aparência do ponto de vista da astúcia, que representa, no final das contas também, e é isso que eu quero que vocês percebam, um outro tipo de força. É muitas vezes a força que nós costumamos chamar de força simbólica, né? O poder simbólico, se a gente quiser utilizar aí o Bourdieu, esse aqui eu estou sendo completamente leviano em falar o nome dele, mas nesse quesito do ser simbólico, né? A raposa, ela representa uma força também simbólica, no final das contas. É o saber fazer aquele meio de campo político, é a diplomacia política. É, sobretudo, vai representar em Maquiavel, sobretudo, a capacidade da retórica. Vai ser a capacidade de simular ou de dissimular, de fazer com que a opinião pública siga aquilo que você quer que ela pense de você. Então, é fazer com que o seu ser seja a sua aparência. Ou melhor, fazer com que a aparência que surge ao público, que surge ao povo, seja compreendida como seu ser, como aquilo que você o é, efetivamente. Então, dando aqui segmento, no final das contas, o que o Maquiavel acaba por nos mostrar é que existe pelo menos uma dupla aparência, que é a aparência de ser virtuoso, segundo as virtudes clássicas, sem necessariamente o ser, mas também ser vigoroso, isto é, possuir a força no sentido efetivo do termo. Então, para Maquiavel, o príncipe ele precisa aparecer como forte, ele precisa aparecer como virtuoso. Esse jogo da aparência, obviamente, não é simples, não é à toa que é difícil um político, sobretudo aqui no ponto de vista Maquiavel, conseguir se furtar de não ser bombardeado pela opinião pública em algum momento. Né? O jogo da produção da imagem, ele não é um jogo simples, até mesmo porque o povo, né, a gente utiliza a palavra povo, mas a palavra povo ela é muito abstrata. Ela não representa, no final das contas, uma coisa só. Um exemplo que a gente pode dar é que, mesmo na época de Maquiavel, se fala basicamente em dois tipos de classe, vamos dizer. Né? Isso aparece principalmente aqui nos discursos, né? Os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, que são... Maquiavel vai falar que existem dois humores em todas as cidades, em todos os estados. O humor do povo pobre, né, o humor da gente simples, e existem os humores dos grandes, de outras pessoas que são poderosas. E o príncipe, né, os políticos, seja numa república, na verdade, seja no principado, o ator político, onde quer que ele esteja, ele vai ter que aprender a lidar com os dois humores. A nossa realidade contemporânea é pior ainda, né? Os humores são ainda mais cambiantes, né? A gente tem povo que se acha grande, né? E dentro do próprio povo existem várias outras, o povo pobre, vamos dizer assim, existem várias outras designações menores. Então, na nossa situação contemporânea, isso é ainda mais difícil, muito mais complexa, ainda mais em tempos de globalização e de velocidade de informação. E essa informação, obviamente, vai ajudar a moldar a opinião pública. A opinião pública externa, vamos dizer, a cidade, ao Estado, é a opinião pública interna. Então, o jogo da aparência, o jogo da força, ele não é simples. Maquiavel percebe, por exemplo, que esse é o grande erro do Luís XII lá na França. Né? Luís XII que Maquiavel visita, né? vai exercer papel de diplomata como secretário da República Florentina com Luís XII, e ele percebe que, para Luís XII, no final das contas, a política se resume apenas ao exército, se resume simplesmente a ter força física. É aquilo que Maquiavel vai dizer que não entende nada do que está acontecendo. Maquiavel vai perceber que na corte de Luís XII, quando eles estão lá em Lyon, né, Luís XII desce lá de Paris,
né, você vai para Lyon, e Maquiavel sobe de Florença até Lyon, né, que é ali perto da fronteira com a Itália. Eles se encontram no meio do caminho. Maquiavel percebe que para Luís XII a retórica não possui papel nenhum, porque eles se furtam da possibilidade do diálogo. Ou seja, ele não está aberto ao diálogo, ele não está aberto, então, a inclusive querer conquistar um povo do ponto de vista da opinião pública. Ele pensa que isso tudo se resume apenas à força física, e Maquiavel, 14 anos depois, ao escrever O Príncipe, ele vai dar o exemplo efetivo disso. O Luís XII tenta tomar Milão. No primeiro momento, ele consegue a conquista inicial, mas ele não se mantém no poder. Perceba, a força física ela pode ser importante para uma conquista inicial, mas caso você não saiba moldar a opinião pública, né, caso você não saiba como aparecer ao povo, você não vai conseguir se manter lá ao mesmo tempo. E aí eu chamo a atenção a uma passagem que eu também jogo aqui no texto. Deixa eu só localizar a citação. Maquiavel vai dizer que... Só um segundo, pessoal. Maquiavel vai dizer o seguinte, que uma das dificuldades maiores, por exemplo, numa conquista de um povo, e aí lembrem, a gente está falando aqui numa época em que cidades eram invadidas por outras, costumeiramente, isso fazia parte do cotidiano, né? Maquiavel vai dizer que uma das maiores dificuldades está em manter a conquista em uma província de língua, costumes e ordens diferentes. Caso alguém esteja aí com o texto em mãos, é na página 10. Maquiavel vai dizer isso, que quando se conquistam estados numa província de língua, costumes e ordens diferentes, aqui é que estão as dificuldades e é preciso ter grande fortuna e grande astúcia. Percebam, Maquiavel ele destaca a dificuldade, por exemplo, para você conseguir moldar a opinião pública quando você está em um povo de língua diferente. É o caso de Luís XII em Milão. Luís XII falando francês para um povo que fala em italiano. Os costumes italianos também são diferentes dos costumes franceses. Então, aquilo que os italianos julgam como virtuoso do ponto de vista ético, talvez não seja a mesma coisa que Luís XII na França julgue virtuoso do ponto de vista ético. Até porque a gente sabe etimologicamente e historicamente que a ética está vinculada a hábitos. Esses hábitos eles variam de localidade para localidade. Então, se os hábitos variam, se a língua varia, a persuasão pela fala se torna mais difícil e a persuasão pela aparência de uma virtude específica também se torna mais complexa. É necessário que o ator político esteja atento ao que é considerado virtuoso em uma determinada localidade. Ele tem que saber, por exemplo, qual é o seu eleitorado, como a gente se diz hoje, né? Ele tem que saber o que é que um determinado povo julga como virtuoso para poder aparecer como virtuoso para isso, para ele. Então, se Luís XII, no caso histórico aqui do Maquiavel, primeiro, não julga importante a retórica, não julga importante a aparência. E quando o faz através de uma outra língua e através de virtudes que não são as estabelecidas no local, ele simplesmente não consegue o apoio da população em geral. Como ele não consegue o apoio da população em geral, ele perde o poder. Ele perde o controle da situação. Ele pode conseguir conquistar, mas quanto mais fácil você conquista algo, mais difícil você mantém. Então, não é à toa que Maquiavel vai dizer que essa conquista tem que se dar através, não apenas da fortuna, como sempre é qualquer coisa do ponto de vista da política, mas também a partir do momento em que eu consigo ser virtuoso do ponto de vista não mais moral, mas político. E aí daí vem uma das classificações mais clássicas de Maquiavel. Imagino que alguns aqui estejam familiarizados com o fato de que nós costumamos utilizar o termo virtude quando nós queremos utilizar a palavra virtude no sentido político atribuído por Maquiavel.
não se trata de uma virtude moral, mas de uma virtude política. E a virtude política aqui vai ser justamente a força e a aparência junto com toda o métier da astúcia. Isto é, o príncipe que possui virtude política vai ser o príncipe que vai saber lidar com as situações, vai trazer de alguma maneira a opinião pública a seu favor através da produção da sua própria imagem. Então, a produção da sua imagem, ela tem importância pública, sobretudo porque é isso que vai garantir a estabilidade tanto do ator político no poder, quanto, e aí voltamos lá para Florença, a estabilidade da própria cidade. Vejam, Maquiavel vai nos dizer, quer dizer, historicamente, como já falei para vocês, Florença era uma república, mas em 1512, a República Florentina sofre um novo golpe e os Médicis voltam ao comando da cidade, com um principado. Ou seja, os Médicis retomam o poderio da cidade e, ao fazer isso, Maquiavel é expulso porque era um republicano, fazia parte do governo republicano, ele é expulso, ele escreve o Príncipe para tentar, de alguma maneira, voltar para a cidade, e ele indica o seguinte, eu vou encerrar aqui, já percebi que já falei os 40 minutos, mas para dar uma certa conclusão, o que Maquiavel percebe é o seguinte, olha, eu posso ser um republicano, vamos dizer que ele pensou por assim, né? Eu posso ser um republicano, mas não está em questão agora a manutenção de um regime que eu julgo melhor, mas sim a manutenção da própria existência de Florença. E Maquiavel, ele sabe o seguinte, que uma cidade que já experimentou a liberdade política, ela mantém aquilo aceso dentro dela. Isto é, um povo que um dia foi livre politicamente, não se esquece disso. Aquilo faz parte sempre da memória dele. Então, se alguém pretende voltar um principado em um local que era uma república, ele vai ter muitos problemas, ele vai ter muitas dificuldades. Ele não vai poder agir de qualquer maneira. Ele vai ter um grande desafio na produção da sua imagem para ganhar o apoio do povo. Então, Maquiavel, ele está dando aqui, por exemplo, para o Lourenço de Médici, o Lourenço II, para ser mais exato, ele está dando aqui uma dica. Ele, olha, Florença era uma república. Vai ser difícil você apagar a paixão pela liberdade que esse povo tem. Porém, nós não podemos continuar numa batalha entre regimes. Nós devemos fortificar a cidade. Só que, mais do que isso, Maquiavel, ele tinha um sonho maior. E ao final do Príncipe, ele acaba por fazer um grande apelo. Eles estavam em um momento histórico ímpar. Existia um outro Médici muito poderoso na época. Trata-se de Leão X, Papa. Ou seja, alguém que tinha um controle de Roma. Então, Maquiavel está fazendo aqui o apelo para que dois grandes governantes de uma grande cidade como Florença e outro de Roma, se unissem para criar o Estado italiano. O final do Príncipe, isso aqui eu não coloco no meu texto, né? Mas o final do Príncipe, Maquiavel colocando este problema para Lourenço, problema primeiro interno, o problema interno é conseguir dar estabilidade para Florença, mas ele dá um outro problema de conseguir, na verdade, mais do que Florença. Ele não deve mirar apenas baixo. Maquiavel inicia na sua dedicatória, antes do capítulo 1, Maquiavel vai dizer o seguinte, que assim como os arqueiros, que precisam mirar bastante alto para acertar um alvo mais baixo, né, ele está mirando alto também para acertar mais baixo. Então, ele também está indicando algo assim para o Lourenço de Médici. Ele está falando, mire na Itália para ver se você acerta pelo menos em Florença. Infelizmente, ele não acertou. Florença foi depois devastada. A Itália só vai se tornar um país, 1848, se eu não me engano. Então, os conselhos do Maquiavel não são seguidos. Nada certo. Não acerta nem no alto nem embaixo. Mas, de toda forma, me parece que é interessante
trazer esses elementos para nós pensarmos a política contemporânea, a política em geral e a política historicamente datada, né? Enfim, pessoal, eu queria fazer uma fala mais geral, espero que a gente possa agora ter um bom debate. Obrigado. Eu queria agradecer novamente ao Lucas pela belíssima exposição. Maquiavel é um autor da minha predileção e eu acho que quando você falou em Poeiras, essa metáfora cabe para mim, porque tem algum tempo que eu não revisito os textos do Maquiavel, pelo menos não como eu gostaria de estar revisitando, às vezes mais para buscar uma passagem ou outra, e subiu um fogo aqui, uma chama acesa apareceu, e graças a você, uma série de situações, fazendo aqui as inscrições, que vieram à tona. Muito boa exposição, casando bastante com o texto. Nós temos 3 inscrições agora. Só antes da gente ir direto para as inscrições, a Juliette tinha entrado, ela está com muita dificuldade por causa da internet lá na região dela, questão de chuva. Você está me escutando, Juliette? Você ainda está na sala? Bom, ela falou comigo aqui no privado. Estou, professor. Ô, amor, obrigado, beleza. A gente sabe que não é fácil esse negócio, né? Uma das coisas que eu tenho pedido muita sensibilidade, por isso que o meu voto na graduação foi pela não obrigatoriedade, e no mestrado a gente fez isso meio que de goela abaixo, porque veio de cima, e a gente aceita, e o Rodrigão se inscreveu também, mas é muito complicado, sabe, pessoal? Além de ser uma nova realidade, nem todo mundo tem a estrutura necessária. Só para vocês entenderem bem, as primeiras reuniões que eu participei, teve uma semana que eu participei de 6 conferências, 3 delas com a duração de mais de 4 horas. E os 2 computadores da minha casa, todos os 2 quebraram. A minha internet ontem caiu por causa da chuva aqui. Ela só voltou, antes de ontem. Ela ficou mais de 24 horas fora do ar. Então, assim, é uma situação muito delicada. A gente entende, mas, assim, pelo menos para título do mestrado, infelizmente, para bem ou para mal, essas coisas agora vão ser validadas e, para serem validadas, vocês precisam estar presentes. Queria que vocês estivessem presentes pelo aprendizado, pela troca de ideias, pelo enriquecimento, de ouvir as pesquisas dos colegas e de aprender do nosso curso de filosofia política ser minimamente efetivado. E não por uma obrigatoriedade, enfim, institucional, mas que o seja, né? Mas a gente sabe que alguns colegas têm mais dificuldades do que outros, até a questão de recursos mesmo, né? Enfim, eu passo a palavra agora, depois de agradecer aí ao Lucas, para o Danilo, depois temos Jamele, Benedito e Rodrigo. Vai lá, Danilão, está com você, meu querido. Você está escutando, Danilo? Vocês me escutam? Sim. Ah, ok. E aí, professor? Professor Lucas. Professor, no início da fala do senhor, o senhor falava sobre o realismo político de Maquiavel e falava o gênero literário Espelho dos Príncipes como uma forma, né, de uma literatura própria de ensinar aos príncipes o modo de governar, né? E para isso também citava aquelas virtudes já ditas como a piedade, ser humano, né? Eu escutei, professor, e já tive discussões com outras pessoas com relação a esse texto de Maquiavel, de que o intuito de Maquiavel é escrever o texto, principalmente o príncipe, seria para revelar ao povo o modo de proceder dos príncipes e alertar o povo para esse jogo de aparências, para essa forma que os príncipes lidavam para governar, né? Então, seria mais ou menos, como é que eu posso dizer? Um texto escrito para revelar ao povo essa forma de governo, né? E o senhor falando, eu fiquei aqui na dúvida se realmente tem essa conotação ou se isso que eu estou falando não tem
muito fundamento, né? Já tinha discutido também sobre esse texto da perspectiva de que nesse período o próprio Maquiavel parece que passava por dificuldades financeiras, né? E tinha um intuito de voltar também para ocupar esses postos nos governos, né? Então ele escreve isso com esse intuito de retornar a esses postos que ele já tinha ocupado, né? E como o senhor trouxe essa perspectiva desse gênero literário, que era uma forma própria de escrita aos príncipes, né? Eu queria saber como é que o senhor vê essas outras perspectivas e se o que eu estou dizendo, o que eu estou levantando, tem alguma evidência, né? Seria isso. Obrigado. Ricardo, abre um bloco maior e faz as perguntas depois, ou... Está a seu critério. Você prefere responder logo ou quer abrir? Podemos fazer um bloco de 3, se você desejar. Opa, ainda estou aqui, é porque eu, sem querer, fui apertar um botão aqui, sem querer apertei. Estou ainda aí, né? Pronto, tá. Sim. Tô. É que eu apertei um botão, desliguei por um segundo o Wi-Fi aqui. Pronto, viu, Lucas? Aí eu estou deixando na sua mão. A gente pode fazer 1 a 1, são poucas pessoas, ou podemos fazer um bloco de 3, o que ficar melhor para você. Tá, por mim também tanto faz. Já que eu já estou falando aqui, eu vou aproveitar para responder o Danilo. Poucas pessoas, talvez valha a pena, sim. Tá bom. Perder, né? Danilo, isso. Não, tá ótimo. Danilo, agradeço pelo questionamento. E assim, essa sua primeira posição, né, que você colocou, como Maquiavel estaria, então, ao escrever... Existe uma frase que seria mais ou menos assim, que a gente costuma utilizar, né? Fingindo aconselhar os príncipes, Maquiavel estaria ensinando ao povo o modo de pensar dos príncipes. Esse tipo de interpretação, ela surge sobretudo com Rousseau e com Spinoza e Rousseau. Spinoza e Rousseau são dois autores que costumam figurar entre aqueles que tentam reabilitar o Spinoza, né, para a leitura filosófica. Isso porque, imagine só, Maquiavel, na verdade, ele passou muito tempo, não, acho que até hoje, se duvidar, ele é malquisto pela igreja, né? Porém, isso se deve ao fato de que, bem, Maquiavel diz que o príncipe tem que aprender a não ser bom. Óbvio que a igreja não leria isso com muitos bons olhos, embora talvez a gente possa pensar se a igreja teria ou não também utilizado essas estratégias de Maquiavel. Mas Spinoza e Rousseau, eles tentam salvar Maquiavel disso que chamamos de maquiavelismo. Só para vocês terem noção, não sei se algumas pessoas conhecem, sabem, mas em inglês, o termo little nick, né, seria pequeno Nick, né? Ele vem de uma atribuição de que Nick seria de Nicolau, e Nicolau viria de Nicolau Maquiavel. E esse little Nick, ele costuma ser utilizado para se referir ao diabo. Little Nick é uma atribuição do diabo. É uma dos seus codinomes, né? E aí isso viria dessa leitura de que Maquiavel era como o diabo, ou então de que Maquiavel era o punho do diabo escrevendo. E aí alguns autores, para retirar essa carga negativa sobre Maquiavel, teriam então dito isso. Maquiavel, na verdade, fingia, né, dar conselhos ao príncipe, mas na verdade estava ensinando ao povo, né? E aí Spinoza e Rousseau como principais autores. Eu acho essa interpretação belíssima, mas eu confesso que eu não me convenço dela. O motivo é o seguinte: como você falou também, você deu a perspectiva de que Maquiavel precisava de dinheiro. E Maquiavel, ele, em carta para Francesco Vettori, que é um grande amigo dele da época, ele escreve que, diferente do pai dele, que conseguia se virar com pouco dinheiro, ele era um cara que gastava muito. Ele gostava de uma vida boa. Aprendeu isso nas vivências dele. E depois que ele foi preso e depois foi libertado, né, foi expulso de Florença. Ele,
em 1513, ao escrever esse pequeno texto que nós, né, discutimos agora, O Príncipe, ele não parece ter a intenção de publicá-lo, né? Ele parece simplesmente ter a intenção de conseguir voltar para Florença. E ele, inclusive, indica isso também em carta para o Francesco Vettori, em 1513, dizendo que ele amava Florença mais do que a sua própria alma e queria, então, regressar à sua cidade. Eu costumo brincar, às vezes, dizendo que essa talvez seja a carta de intenção de emprego mais famosa da história, né? Maquiavel queria seu emprego de volta, né, nos círculos políticos. Então, eu confesso que eu não me convence a ideia de que Maquiavel queria ensinar ao povo, porque Maquiavel não endereça a carta ao povo, Maquiavel não publica essa carta em vida. O texto do Príncipe, na verdade, só vai ser publicado tempos depois da morte de Maquiavel. Então, não me parece ser sustentável essa tese. A tese de que ele, no entanto, queria um emprego de volta me parece mais palpável, mas também não me parece ser essa a única intenção, né? Ao mesmo tempo em que existe aqui a influência do Espelho dos Príncipes, existe também a influência do Espelho dos Príncipes, a influência enquanto estilo literário, modo de escrita, né? Não enquanto a tentativa de encontrar os mesmos resultados, né? Os resultados dos Espelhos do Príncipe era formar príncipes virtuosos do ponto de vista ético. Maquiavel não tem isso em mente. Mas ele é influenciado pelo modo de escrita, pelo gênero literário, não pela intenção do gênero. E ele, sim, está intencionando conseguir o emprego dele de volta e conseguir voltar a morar em Florença. Porque, veja, ele é expulso de Florença, ele sofre o ostracismo. Ele fica na região ali do entorno me faltou agora aqui o nome. Ele fica ali no entorno de Florença, nas cidades circunvizinhas, fazem parte do domínio florentino, mas não é a própria cidade de Florença. Ele não está mais no círculo, efetivamente, urbano da cidade. E ele é impedido disso. Tanto que onde ele encontra bastante paz e consegue voltar um pouco às suas atividades são os Horti Horticelari, que eram os jardins lá onde ele se encontrava com intelectuais da época, que é quando ele vai escrever, no final das contas, essa outra obra, né, os Discorsi. Mas veja, eu acho que é interessante pontuar a possibilidade da interpretação do Rousseau, a interpretação do Spinoza, de que ele queria, na verdade, alertar o povo, mas eu acho difícil sustentar essa interpretação, né? A interpretação de que ele queria um emprego de volta eu acho mais viável, junto com, e aí sim, a principal de todas, na verdade, é a tentativa de gerar estabilidade para a Florença. Eu acho que é o que mais faz parte das intenções do Maquiavel, né? Primeiro gerar estabilidade para a Florença, depois conseguir voltar a morar em Florença e conseguir um emprego de volta. Eu acho que é uma junção desses dois aspectos, principalmente. Show de bola. Passemos agora para o Jamel. Está escutando, Jamel? Danilo, me desculpe, eu não perguntei se está tudo ok, se você tem mais alguma questão para debate. Tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo, viu? Muito obrigado, viu, professor? Está fazendo muita réplica por causa do tempo dos outros colegas, né? Que bom, tá ok. Até o momento 5 inscritos, mas depois da rodada, se alguém quiser retomar, e aí tendo tempo e o Lucas tendo saco, a gente pode continuar. Okay. Jamel, você está escutando? Professor, esqueci. Se eu lembrar, eu pergunto. Foi mal, falei demais, né, Jamel? Vai dar certo. Eu oriento aos demais que anotem as suas perguntas, sobretudo se você tiver tomado um vinhozinho antes, é bom. O Jamel vai lembrar. Então passemos aí agora ao Benedito.
Dá para escutar, professor? Tá. Ok. Professor Lucas, grande satisfação de escutar novamente essa introdução em relação ao Maquiavel. Só que me surgiu uma dúvida. É possível encontrar um conceito ético na obra do Príncipe, de forma indireta ou indiretamente? Porque quando eu li ele pela terceira vez, quando o professor repassou esse texto, eu fui reler a obra do Príncipe, ele menciona muito a questão da política, a maneira da virtude, da fortuna, só que a minha inquietação é essa. Existe um conceito de ética implícito dentro desta obra, ou nós podemos considerar a virtude como uma ética? Essa seria a minha pergunta. Benedito, né, Bené, obrigado pela pergunta. É o seguinte, eu tenho muitas dificuldades, às vezes, com a utilização do termo ética para o Maquiavel, certo? Eu lembro que uma vez eu passei um semestre todo dando uma disciplina sobre Maquiavel, lendo o Príncipe, né, ponto a ponto, discutindo isso muito com os meus alunos. E, assim, óbvio que quando a gente lê o Príncipe, a gente percebe que Maquiavel, ele deixa um certo espaço para diversas ações que nós não achamos muito interessantes, né? Ações que nós julgamos excessivamente grosseiras do ponto de vista da civilização, né? Que é o que faz com que Maquiavel seja muito rejeitado, às vezes, em alguns círculos de leitura. Porém, e aí disso se costuma dizer que a obra de Maquiavel não deixa espaço para qualquer ética. Eu confesso que eu não consigo delimitar muito bem o limite do Maquiavel. Porém, eu não sei dizer quando é que passa completamente a linha. Melhor, não sei dizer exatamente essa linha, né? Qual é exatamente essa linha. Mas Maquiavel, ele no capítulo 8 do Príncipe, ele fala sobre a conquista dos principados através de atos criminosos. E Maquiavel faz uma crítica a esse tipo de conquista. Para ele, a conquista simplesmente por meio do crime, ela não é uma conquista que vai trazer poder, quer dizer, pode até trazer um pouco de poder, mas não vai trazer glória. Isso, às vezes, parece destoar um pouco do que ele está falando, em geral, no livro, porque, em geral, ele não parece estar tão preocupado com a glória, mas chega nesse capítulo, ele se preocupa agora com a glória. Porque, vejam, me parece que a saída parcial para esse impasse é porque a glória vai fazer parte da aparência do príncipe. E um poder que é fundado sobremaneira sobre o crime, ele dificilmente vai conseguir criar uma imagem positiva frente ao povo. No máximo, ele vai gerar medo. Mas só o medo também não indica muita coisa. Ele é necessário, assim, o temor é necessário, Maquiavel indica, né? Mas é necessário algo mais. Então, embora Maquiavel às vezes indique ações que não são boas, parece que o crime já é algo que extrapola um pouco. Agora, a grande dificuldade é saber qual é essa linha entre o que é crime e o que não é, porque existem outras ações que podem parecer um tanto quanto criminosas. Então, a linha exata, Maquiavel não traça, ele não está preocupado com isso, na verdade, né? Então, não me parece ser possível, né, indicar uma ética do ponto de vista clássico, né, aqui no Príncipe. Porém, se a gente falar em ética apenas no sentido mais geral de ethos, enquanto forma de agir, né, isto é, modo de ação, aí sim, a gente pode falar do ethos da política, ou seja, do modo de agir do príncipe, e aí vai um pouco na linha do que eu tentei explicitar na minha fala hoje, ou seja,
um modo de ação que vise a produção da imagem através de uma base efetiva. Ou seja, é necessário uma sustentação para uma aparência que vai ser criada. Você deve fugir, por exemplo, da peixe de criminoso. Porque, veja, o crime seria um vício extremo, né? Então, talvez para Maquiavel o maior problema seja não apenas o crime em si, mas, sobretudo, a aparência do crime, que impossibilita a glória. Né? Então, não me parece que é possível a gente traçar uma ética, uma moral, mas a gente pode falar em um ethos, vamos dizer assim, enquanto uma forma de ação do príncipe, não enquanto uma virtude em sentido clássico. Não sei se eu te respondo bem, mas eu acho problemático querer falar em uma ética, certo? Só para deixar mais claro. Tudo ok, Bené? Eu queria, Lucas, só aproveitar e fazer um comentário rápido em cima do que você tocou e que o Bené provocou. Eu lembro que, quando eu comecei a ler Maquiavel na minha graduação, foi um autor que me inquietou, me encantou e me incomodou, né? E uma das questões que me incomodava era justamente isso, porque eu vinha de uma formação religiosa, né, de base bastante aristotélica, e eu queria aquela ética que regulasse o mundo, né? Qualquer coisa próximo ao Kant ou a ética das virtudes do Aristóteles, nada um DVC. Eu não queria uma política sem ética, isso para mim era muito estranho. E eu demorei muito a entender essa questão, mas você mostrou os livros que me ajudaram a me livrar da angústia ainda no primeiro ano de mestrado, que são os livros do pessoal de Minas, sobretudo do Elton. Eu fiz um curso com o Elton no primeiro ano de mestrado, e o Elton tem umas posições muito claras sobre isso, né? Da impossibilidade de você estar tratando ou estar dando uma nomenclatura ética ao Maquiavel. Inclusive, ele cita uma pesquisadora dos Estados Unidos, que ele conta de uma menina de grande envergadura, fez um trabalho hercúleo de muitas páginas, de uma profundidade de pesquisa muito grande, defendendo uma ética em Maquiavel, mas que ela acabou caindo num ostracismo em vista do que ela sustentava não se mantinha. E o Maquiavel deixa essas cascas de banana no texto dele, porque como essa crítica que ele faz no capítulo 8, A Conquista Criminosa, ele tem várias outras críticas nessa direção. Eu não lembro agora o capítulo, mas ele critica também a formadiagem, que é aquela figura medieval onde na primeira noite o senhor dormia com aqueles que moravam nas suas terras, né? E ele dizia, evite isso porque isso exaspera o povo. E aí você pode estar vendo aí uma pegada de ética no sentido clássico, né? No sentido grego, e aí é complicado porque realmente não se aproxima. Eu penso que, eu acho que você finalizou bem, que quando Maquiavel ou critica o modo criminoso de se apropriar de um principado, de um território, ou uma figura de relações, como é a formadiagem, na verdade, ele está ali simplesmente dando uma orientação à ação. Não como uma prescrição ética, mas como a ação se desenvolve. Né? Ou seja, como é que essa ação deve ser dispensada. E ela deve ser dispensada de modo necessário e eficaz. Ou seja, não se deve usar a ação de qualquer maneira. E você dá uma chave muito boa justamente por essa questão da opinião pública. E eficaz por quê? Porque precisa permanecer. O poder em Maquiavel tem essa ideia da permanência. Se eu exaspero o povo pelo crime ou por uma figura de humilhação, como é a formadiagem, eu só vou alimentar o ódio e a resistência desse povo. Então, me parece que... mas tem essas cascas de banana. Precisa ler Maquiavel com muito cuidado. Porque parece ser um texto fácil, mas é um texto que tem muitas nuances, né? Precisa estar dentro do contexto histórico, mas eu acho que é isso mesmo que você coloca. Só para tentar iluminar ou baldear mais o negócio, não sei. Bom, Benedito, dado por tranquilo, Rodrigão. Jamel, se você tiver lembrado, dá o toque aí no chat. Passa a palavra para o professor Rodrigo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Espera aí, deixa eu... Me escutam? Tranquilo. Tranquilo. Bem, para a gente lhe ver, rapaz. Como é que é? Ligar a sua câmera para a gente lhe ver, mas deu certo. Liguei. Tem uma inveja danada desse seu cabelo, rapaz. Todo mal acabado aqui, rapaz. Fui tomar a tal da vacina da gripe. Olha para mim, para você ver minha situação.
Enfim, bem, vou tentar ser rápido, breve, e já a minha internet está muito ruim, então se falhar aqui, enfim, tiver oscilações, vocês dão um toque aí, beleza? Vou tentar ser breve, apesar de ontem já ter adiantado para o Ricardo que para ele controlar o meu tempo, porque eu fiquei muito entusiasmado lendo o texto, enfim, e me suscitou várias questões, né? Maquiavel é um desses autores que ou você é apaixonado ou detesta, né? Enfim, é um autor que mobiliza uma pegada bem afetiva com relação a ele, e eu sou um desses que sou completamente apaixonado por Maquiavel. Então, ler um bom texto sobre um autor desse desperta. Enfim, primeiro queria te parabenizar pelo texto, pela apresentação, Lucas, e fazer algumas questões que estão, digamos, relacionadas com o texto, outras que poderiam, enfim, ser pensadas a partir dele, né? Enfim, eu gosto muito de pegar esse seu ponto de partida, né, que é a ideia da produção da autoimagem do político, né, adequando-se à produção dessa autoimagem às flutuações da fortuna como o exercício da virtude, né? Então, acho que isso é algo extremamente interessante, uma leitura muito legal que você faz articulando, né, aparência e força, né? A minha primeira questão é se esse tema da aparência em Maquiavel ele poderia dar ensejo a uma teoria da representação política, né? Que, digamos, é uma teoria que bebe geralmente muito em outras fontes, enfim, bebe muito em Hobbes, bebe muito em Rousseau, não necessariamente em Maquiavel. Maquiavel seria um cara mais do campo da ação e não da representação, né? Mas ao trazer o terreno, né, da aparência, se você conseguiria ver aí um horizonte, né, do Maquiavel também como autor da representação política, né? Pensando no caso da aparência, né, enfim, e do político como um personagem que constrói a sua persona pública, né, através desses ardis próprios à arte da pose, enfim, né? Eu me lembrei de um debate muito clássico da teoria da construção do personagem no teatro, né? Um debate que contrapôs o Konstantin Stanislavski, né, que é um teatrólogo russo, né, e o Bertolt Brecht, né? O Stanislavski pensava assim, bem, o que é o personagem no teatro? Ele pressupõe a desconstrução integral do ator. Ou seja, quanto mais o ator for capaz de negar o seu próprio ser, né, quanto mais o ator for capaz de se desconstruir ou desconstruir o seu ego, mais ele é capaz de incorporar a persona, mas ele é capaz de incorporar, digamos, o seu personagem. Ou seja, a construção do personagem passaria pela desconstrução de si, né? Me parece que isso aqui, de certa forma, está colocado, né, nesses jogos que o político faz, né, na realidade. Por outro lado, o Brecht contestava essa perspectiva do Stanislavski, dizendo, fala assim, não é isso, é o extremo oposto, né? O ator só é capaz de construir um personagem se ele se colocar inteiramente no personagem, né? Ou seja, parte muito da perspectiva militante do Brecht, etc., mas que me parece que também está colocado aqui, né? Ou seja, pensando no caso de um César Borgia, ele está integralmente colocado como César Borgia, né? Mesmo mesmo na construção da sua autoimagem, ele nunca deixa de ser César Borgia, né? Enfim, em qual desses extremos, digamos assim, você veria a figura do político, né? Como, digamos, em qual instância ele se apega, né? A outra questão, né, está aqui no seu texto, em que você coloca deixa eu ver a passagem, né? Acho que eu não anotei a página, né? A de que não basta ser vigoroso, né? Mas é necessário parecer vigoroso aos súditos, né? E isso me lembra uma questão que o Weber pega do Maquiavel, né?
que é a de que não basta que uma forma de governo exerça a força, ou se imponha pela força. É preciso que ela se legitime, ou seja, né, o uso legítimo da força. Né? Em que medida, né, essa articulação entre força e aparência, né, nos traria uma teoria da legitimação do poder em Maquiavel, que também não é algo muito claro quando se lê o próprio Maquiavel, mas é algo que talvez alguns intérpretes tiram do Maquiavel. Né? Enfim. Tá. Agora, eu queria... Enfim, eu também aprendi a ler muito Maquiavel com um dos seus mestres, que é o Newton Binotto. E tem uma passagem do Newton Binotto no Maquiavel Republicano, né, em que ele coloca, falando, né, sobre o impacto do César Borgia para o Maquiavel, né, que diz assim, bem, o que o César Borgia parece ensinar ao Maquiavel, né, é que uma boa fortuna não se faz sem uma virtude excepcional. Né? Ou seja, a fortuna não é somente aquilo que transcende o ator, né, mas é aquilo que o ator também é capaz de produzir para si, né? O terreno no qual ele é capaz de produzir para a sua ação. Né? E parece que assim, bem, a figura do César Borgia é aquele que tem uma virtude tal que é capaz de produzir a boa fortuna para si próprio. Né? Nesse sentido, né, e essa é uma das teses do Binotto, né, ou seja, a ideia que o Maquiavel nos inaugura do político, né, é um movimento que operaria sobre o próprio movimento. Ou seja, né, o ator político é aquele que é capaz de se mover sobre um terreno da instabilidade constante. Né? É um movimento sobre o movimento. Né? E nesse sentido, né, essa dimensão do movimento sobre o movimento, ela é muito central no Príncipe e no conceito de ação, mas ela se torna radicalmente dramática, né, quando se observa as outras obras do Maquiavel, especialmente os discursos, né, e a história de Florença, né, na qual ele está ali, sim, sendo partidário do modelo republicano. Né? Então, a questão que eu te colocaria, bem, como é que essa chave de leitura que você nos traz a partir desses capítulos do Príncipe poderia nos auxiliar também na leitura das obras mais propriamente republicanas do Maquiavel, né? Principalmente no que diz respeito ao conflito entre Pópulo e os grandes, né? Essa ideia de conflituosidade e liberdade, né? Ou uma interpretação que eu acho que é uma das mais interessantes, mas, por outro lado, muito radical do Maquiavel, que é do John McCormick, né? Que ele identifica, digamos, em Maquiavel uma opção, uma preferência normativa pela República Popular, né? Ou seja, o Maquiavel é um militante político, né? Digamos assim, né? Ele tem um partido político, né? E ele tem um programa, ele é um político e tem um programa político, né? Não necessariamente ele atua como político no terreno que ele gostaria que existisse. Acho que é mais ou menos a tragédia de todo militante, né? Você atua num terreno que não é o mundo que você gostaria de produzir. Mas, enfim, como é que, vendo essas obras mais republicanas, na qual o Maquiavel está fazendo o elogio do conflito, no qual, por exemplo, ao observar Roma, ele faz o elogio da Roma tumultuária, né, da multidão descontrolada, né, que, de certa forma, tenta emparedar os grandes, etc., né? Como é que a chave entre força e aparência nos auxiliaria essas leituras? Mas é isso, desculpa ter falado muito. Mais uma vez, um prazer em conhecer e ter lido. Achei muito maneiro que a gente possa continuar a conversar em outros espaços. Bem, obrigado pelo conjunto de perguntas, Rodrigo. Não te conhecer também, prazer. E vou tentar aqui, não vou seguir, eu joguei aqui 4 perguntas, mais ou menos, que tu me formulou. Eu vou começar com as do meio, que é aquela que envolve a produção da imagem, que tu fez a relação com o teatro, né? E a outra dessa produção da fortuna através da virtude. Começar pensando essa para depois ir para as outras. Primeiramente, me parece que a gente pode começar pela mais básica, me parece essa da produção da fortuna, né? Básica no sentido de ser mais fácil de verificar no texto de Maquiavel algumas dessas questões.
em que, ok, Maquiavel ele nos oferece essa possibilidade, através do César Borgia, da produção da sua própria fortuna. Né? E essa produção da própria fortuna, inclusive, como uma das características da virtude. Porém, Maquiavel, ao mesmo tempo que ele diz isso, e aí é que está, para mim, parece a gente não poder resumir isso num círculo, né? Porque então bastaria ter muita virtude para gerar fortuna. Existe algo que escapa à própria virtude do ator político, seja ele um príncipe, seja ele um político republicano, por exemplo. Porque, veja, Maquiavel, ele, no final das contas, ele acaba tendo aqui na base do pensamento político dele uma certa compreensão de que a realidade nos escapa, né? Então, eu não tenho como racionalizar completamente a realidade e eu não tenho como dar conta de todos os seus acontecimentos. Óbvio que, quanto mais virtuoso for um príncipe, mais ele vai conseguir responder aos acontecimentos que ele não espera, quanto mais também ele vai poder moldar para que esses acontecimentos ocorram em uma determinada estrutura na qual ele possa saber como responder. Então, a gente vai ter aqui, sim, um príncipe que vai saber promover a sua própria fortuna. Mas, de toda maneira, sempre vai continuar persistindo a possibilidade de uma fortuna que transcende a virtude do príncipe, uma fortuna que pode derrubá-lo independente do quão virtuoso ele seja. Ele, obviamente, pode querer moldar a sua virtude, ou moldar a sua fortuna através da sua virtude, mas existe algo que lhe escapa sempre. Né? Ele não vai ter nunca um controle definitivo dos acontecimentos. Né? Ele não tem como se tornar um mestre soberano de toda a realidade. Ele não tem como controlar todas as variáveis. Ele vai ter que tentar, o máximo possível, controlar estas variáveis, mas sabendo que existe, sim, a possibilidade de uma ou outra lhe escapar. Isso vai, obviamente, depender da sua força e da sua astúcia, no final das contas. Por isso que eu quis trazer esses dois aspectos, né, da força e da astúcia. Quanto mais força, né, e mais forte a astúcia ele for, mais ele vai conseguir controlar a fortuna e mais ele vai conseguir produzir fortuna para ele. Né? Então, ele mais vai conseguir dar conta das variáveis e vai, inclusive, conseguir manipular essas variáveis, né, a seu favor. Né? E aí é que está a questão da produção da aparência, né, que você fez com relação ao ator, não necessariamente político, mas ao ator do teatro. Eu, particularmente, sou um tanto quanto ignorante nessa área, mas quando você falou a respeito, confesso que me veio muito à mente também um certo debate sobre hermenêutica, que é a noção, por exemplo, a intenção do Schleiermacher como hermeneuta é tentar reproduzir a figura do gênio. Né? Então, o hermeneuta ele teria como tarefa tentar se transformar o próprio pensador que ele pretende interpretar. É como se eu, Lucas, tentasse o máximo possível reproduzir o pensamento maquiaveliano a fim de tentar compreendê-lo. Então, eu, leitor, eu, intérprete, eu esqueço os meus pensamentos pessoais, esqueço os meus posicionamentos enquanto Lucas, e eu agora tento reproduzir Maquiavel. Tento ser Maquiavel. Né? Essa é uma estratégia hermenêutica, por exemplo, Schleiermacher vai um pouco nessa direção. E me lembrou, né, quando você falou, agora não lembro se foi do Stanislavski, ou foi do... não lembro agora qual foi o outro teatrólogo que você mencionou, mas, de certa maneira, me parece interessante, né? Duas percepções. Esquecer quem eu sou para ser agora aquele personagem, e aqui, inclusive, uma figura hermenêutica, no final das contas, né, que era o que eu estava dizendo de Schleiermacher, ou então saber me integrar naquele personagem, no final das contas. Não foi isso a segunda? Se puder fazer só um gesto para ver se eu consigo lembrar da segunda posição, né? Sim, a primeira, né? A segunda, você, no caso, se integra, né? Então, mais você se integra no personagem, né? E não necessariamente esquece a sua própria individualidade. Então, não me parece que o Maquiavel queira indicar um ou outro. Não me parece ser muito isso. Eu acho que o Maquiavel não tem em mente nem tanto
uma estrutura teatral muito específica, nem uma estrutura hermenêutica específica, né, para usar a sua figura e a minha aqui. Mas me parece que a questão do Maquiavel é até um pouco mais simples, vamos dizer assim. Não importa, né, o modelo que você está fazendo. O que importa, no final das contas, é o efeito que isso vai ter na opinião do público. Então, pouco importa se o ator político é ou não é religioso, se ele abandona a sua religião para parecer agora ter a religião do povo, ou ele integra a religião do povo à sua, né, indiscriminadamente. O que importa para o Maquiavel, acho que mais do que tudo, é que ele consiga mostrar para o povo que ele assume aquele papel. Embora, e aí é que está a dificuldade de se atribuir um caráter específico e determinado, porque, veja só, mesmo quando Maquiavel fala que o político precisa transparecer a imagem de virtude, né, ou seja, transparecer a imagem de que é virtuoso, ao mesmo tempo, ele sabe que as suas ações não podem ser sempre vinculadas àquela produção da aparência específica, porque existem outras qualidades que fazem parte. Então, embora ele precise parecer religioso ao povo, ele não vai poder sempre seguir aquela aparência específica, ele vai precisar saber mudar as características que vão aparecer ao povo. Ele vai precisar, em algum momento, abandonar a piedade e ser mais duro. Ele vai precisar, por exemplo, ser um pouco mais cruel. Mas ele não vai poder também apenas aparentar ser cruel. Ele vai precisar, então, saber fazer como se fosse uma miríade aqui de papéis que o ator político está tentando encenar. Ele não pode ter um personagem só, no final das contas, se a gente quiser então ir para a imagem do teatro, né? E que, no final das contas, se a gente pensar bem, me parece que um personagem bem escrito, seja para um romance, seja para um teatro, seja para a peça que for, ele é um personagem que você não consegue definir de pronto se ele é bom ou mal, né? Quando um personagem ele é facilmente identificável como bom ou mal, ele perde a complexidade, né? Tão melhor um personagem quando aquele personagem te consegue cativar por alguns aspectos, mas te consegue, ao mesmo tempo, manter uma certa dubiedade. O ator político, então, ele meio que, para o Maquiavel, ele é um personagem nesse sentido, em que não adquire uma característica única, né? Ele não assume para si próprio apenas a peixe de bom ou ruim. Ele vai ter que se servir da bondade e da maldade, né? É esse jogo de características que vai produzir a imagem dele. Então, o teatro da política, no final das contas, ele vai seguir essa estrutura similar, de que quanto mais complexo é um personagem, é quanto mais difícil é encaixá-lo, por exemplo, numa dualidade de bom e ruim, né, no final das contas. E aí, eu passo para a tua questão do republicanismo, né? Perguntou, ok, isso talvez seja mais verificável do ponto de vista de como formular essas questões para um principado, mas para o republicanismo. Olha, eu confesso que me parece, a gente poderia, acho que, pegar diversos pontos, mas eu acho que a gente pode, sim, até porque acho que ainda tem pelo menos mais 2 inscritos, pelo que eu vi o Ricardo falando aqui, mas me parece que a gente pode sintetizar muitas vezes isso num ponto comum, que é a teoria dos humores lá dos Discorsi. Isso porque, embora, obviamente, o Maquiavel aqui não esteja mais preocupado simplesmente na produção do poder de uma figura, de um ator político específico, ele está ainda assim preocupado com a estabilidade da cidade, né? Isso parece ser algo que se reflete tanto no livro sobre os principados quanto no livro sobre as repúblicas, é de que o que está em questão sempre é a estabilidade do Estado, né? A estabilidade da cidade. E a teoria dos humores é uma das chaves de leitura, me parece, mais profícuas para a gente perceber também essa similaridade de leitura do Maquiavel. Então, não se trata simplesmente de produzir uma imagem discriminadamente para um grupo específico, mas aí a dificuldade da produção da imagem ser tanto para os grandes quanto para o vulgo, vamos dizer assim.
E isso vai se manter também na República, porque na República também vai se manter a divisão entre grandes e o povo. Essa divisão ela não morre na República. Na República ela mantém ainda uma certa estrutura que distingue classes, por exemplo, no povo. Então, mesmo na República, a produção da imagem ela precisa se manter. Né? Daí a gente, por exemplo, ter mencionado o exemplo lá da leitura do Renato Giannini, da nossa República 88 até 2014, 15, em que, no final das contas, Lula, Dilma, FHC, Sarney, Collor, no final das contas, eles têm que saber lidar não apenas com o público. Eles não lidam apenas com o eleitorado direto deles. Eles precisam lidar com o público mais amplo. Né? O Lula conseguiu se eleger quando? Quando ele mudou do Lula sindicalista para o Lulinha Paz e Amor. Né? Quando ele fez a carta ao povo brasileiro. Quando ele muda a estratégia dele, no final das contas. Então, não existe um único público, né? O teatro aí da política, mesmo no republicanismo, ele ainda tem diversos estratos, né? Tem o pessoal que fica na gaiola lá em cima também, no final das contas. E, bem, só para mencionar, eu particularmente, Rodrigo, me parece que a pergunta mais difícil, de fato, eu não sei te responder com precisão, é a teoria da representação política. Me parece difícil, certo? Defender uma crítica da representação política em sentido, por exemplo, rousseauista ou robesiano, né? Ou seja, no sentido mais moderno, efetivamente falando. Se a gente pensar que Maquiavel está ali ensaiando a passagem para a modernidade, é difícil classificar Maquiavel como moderno, mas também é difícil dizer que ele não é de maneira nenhuma moderno. Né? Então, nessa transição que está existindo ali, que é esse renascimento italiano, o humanismo cívico, ali do republicanismo italiano, talvez exista algo que aponte para, mas eu confesso que eu não me sinto capaz de te dar uma martelada aqui. Né? Eu não tenho uma opinião perfeitamente formulada sobre se Maquiavel pode nos ajudar numa teoria da representação política. Eu acho difícil, por um lado, fechar isso, embora existam espaços, na medida em que, sobretudo numa república, aqueles que vão estar ali compondo, por exemplo, um Senado da vida em Roma, eles também têm que proporcionar a representação de anseios da população, até mesmo para conseguir se manter cada um deles no poder, caso a gente fale lá de Roma. Né? Então, talvez sim, mas ao mesmo tempo, na medida em que a gente fala da importância do ator político e da aparência dele, enfim, pensar no modelo de representação política que a gente tem modernamente também me parece difícil. Acho que precisaria fazer um recorte muito específico para a gente conseguir fazer essa leitura mais precisa. Né? Enfim. Muito obrigado. Achei genial. Bom para continuar pensando aqui. Muito bom. Obrigado. Valeu. Eu também. Obrigado pela pergunta, porque isso me fez também ficar refletindo melhor. Eu vou continuar aqui e refletir alguns dias aqui, enfim, para depois tocar umas figurinhas ali. Rodrigo, quero contar com a sua presença e sempre instigante nas nossas próximas quintas-feiras. Se você tiver disponibilidade, por favor, apareça, viu? Maravilha. Estarei aí. Eu queria rapidamente, antes de passar a palavra para os outros, sei que a gente está avançado, mas a imagem que o texto do Lucas provocou e a imagem que ele trouxe agora do Lula sobre essa questão da aparência é muito significativa. Eu lembro que anos atrás, quando eu ainda estava no mestrado, eu fui dar uma palestra sobre de Garanhuns ao Planalto, né? Falando sobre a trajetória do Lula. Na verdade, a cidade dele nem é Garanhuns, eu usei só para ser a mais conhecida, mas, enfim, é muito interessante observar essa coisa da imagem, de como eu passo isso, né? Essa aparência. O Lula de 89, com a camisa gola polo, a barba sem ser feita, o vice dele era um sindicalista ou um intelectual da academia. Quando ele aparecia nas campanhas eleitorais na televisão, de trás dele tinha imagens da polícia açoitando os trabalhadores em protesto. Não ganhou eleição, cara. Era 19, 20 milhões de votos e a história do comunista que vai comer criancinha, vai mudar a bandeira do Brasil e não sei o que mais. E aí o Duda Mendonça aparece, alguém leu Maquiavel para eles e disseram assim...
Galera, claro que aqui eu estou fazendo uma sacanagem, mas a ideia da aparência é muito forte. Aí o Lula aparece em 2002 com terno, barba feita. O vice dele é um dos maiores empresários do ramo têxtil, que é o José de Alencar. Ele escreve uma carta de intenção que não vai mexer na vida de ninguém. E de trás dele, nos programas de política, agora tem uma estante com um globo, a bandeira do Brasil e um carrinho. Quer dizer, é muito simbólico como aquilo que eu vou vender, né, é mais fácil de ser comprado. E só para finalizar, inclusive nessa palestra eu citei isso, o programa de 89 tinha mais de 100 páginas, o que comprometia muito com política econômica internacional e tudo mais. O de 2002 beirava a história das 40 páginas. Quanto menos eu escrevo, menos eu me comprometo. Uma série de questões que eu acho que vem ao encontro do que você falou, e quando você citou essa imagem, me veio à tona. Mas são devaneios meus do passado. Queria trazer à tona agora o Jorge, mas antes do Jorge, o professor Rafael Queiroz está presente aí? Professor Rafael Queiroz. Rafael disse que tinha entrado. Eu não vi. Aí. Seu microfone, Rafael, não está funcionando. O professor Rafael Queiroz vai também nos brindar com uma palestra mais à frente. O Rafael já entrou há vários momentos atrás e eu esqueci de anunciá-lo. Seja bem-vindo, Rafael. Satisfação tê-lo aqui. Tá? Lá para o mês de junho, o Rafael terá uma tarde, uma fala também sobre esse momento muito atual, a partir de área da ideia de convivência e não convivência, mas vamos chegar lá com ele. Então, passo a palavra agora para o Jorge, e se o Jamel tiver lembrado, logo em seguida ele. Jorge? Oi. Você, querido. Com satisfação, professor, revê-lo, né? Acho que é a terceira vez que eu vejo em conferência. As primeiras foram sobre Hannah Arendt e agora sobre Maquiavel, que é um autor que eu não é um dos que eu mais leio, mas é um autor que eu procuro estar sempre esfolhando vez ou outra. Uhum. Em um momento da sua fala, quando você coloca que o príncipe não tem que necessariamente conservar a palavra dada, né? Ou seja, eu entendi que ele pode mentir, né? Nesse caso, é lícito usar meios não virtuosos para o soberano, seja o príncipe ou o republicano, manter a soberania do Estado? E, no caso, são duas perguntas que eu quero lhe fazer. Quando você coloca lá os dois humores, né, que aí as duas classes, o pobre e o rico, e que o príncipe, o soberano, tem que lidar com essas duas classes, talvez eu esteja indo aqui num certo anacronismo, não sei, mas trazendo essa perspectiva, esses conceitos que o Maquiavel usa para os nossos dias, como que um governante pode, hoje, a partir do que o Maquiavel coloca, né, aparência, virtude, fortuna, no contexto de extrema globalização como nós vivemos hoje, em que nós temos essas duas classes, ricos e pobres, mas eu diria que elas são mais fragmentadas, né? A sociedade vive hoje o que a gente chama de uma pluralização muito grande. Temos os gays, os negros, as mulheres aí que alcançaram seu direito. Como é que um soberano, como é que a gente pode entender essas questões a partir do Maquiavel? Sendo anacrônico. Jorge, obrigado pela questão. Bem, a primeira questão, ela é desconcertante de responder justamente porque ela é muito fácil, e por isso que ela é desconcertante. Porque, assim, Maquiavel é lícito mentir, né? É lícito utilizar meios que nós consideramos antiéticos, desde que, no final das contas, o que está em questão seja a manutenção do Estado. É daí que muitas vezes vem
Existe uma frase clássica, né, que costuma se atribuir a Maquiavel, que é uma frase de que os fins justificam os meios, né? Maquiavel nunca utilizou efetivamente falando essa frase não foi formulada por ele, mas ela costuma ser atribuída a ele, muitas vezes, porque o sentido do que ele está dizendo, principalmente no Príncipe, acaba fortalecendo essa interpretação de que, bem, se o fim é manter o poder, em geral os meios são lícitos. Embora a gente tenha um certo pé lá no crime que parece este já não ser mais lícito. Por isso aquele meu ponto, quando Danilo, né, fez quando o Bené fez a pergunta sobre a ética, e eu falei que é difícil a gente falar de ética e Maquiavel, é porque Maquiavel ele não tem problema com você simplesmente mentir. Né? Maquiavel não tem problema com mandar, por exemplo, eu não lembro agora qual é a figura política em específico, mas é como se ele falasse o seguinte: o Lucas é o príncipe que conquistou aquele povo ali, mas para conseguir, então, essa conquista, ele vai precisar fazer alguma coisa que é considerada má. Ele não pode se envolver diretamente com isso. Maquiavel fala assim: então eu mando o Ricardo, que é uma pessoa de confiança minha, para executar aquilo para mim, justamente para que a aparência, né, de pessoa ruim, vamos dizer assim, não recaia sobre mim. Né? O Jorge, né, o Ricardo Jorge, é que vai realizar lá a ação indigna, vamos dizer assim, a pecha de pessoa ruim, maligna, vai cair sobre ele, e eu não vou sofrer, por exemplo, uma opinião pública contrária a isso. Maquiavel não tem problema em indicar isso, o que óbvio que para a gente é um tanto quanto que estranho, né? Por isso que Maquiavel costuma ser um autor um tanto quanto que complicado de defender enquanto alguém, enquanto um arauto da ética, dos bons costumes, porque ele está falando sobre ações um tanto quanto que... Desculpa, é porque o computador estava sem a bateria, ele indicou que estava para acabar, eu fui só ligar aqui. Já deu certo. Então, Maquiavel ele não tem problema em indicar a possibilidade do príncipe realizar essas ações. E isso, de fato, é desconcertante, porque não é algo que nós admitimos facilmente. Porém, Maquiavel ele não está utilizando isso como um modo de ser da política do ponto de vista do que ele acha que é o melhor. Não é como ele quer que seja a política. Ele está falando do ponto de vista sobre quem está observando o modo dela ocorrer. Né? Maquiavel ele não está olhando para a política do ponto de vista de fora, como quem diz, a política deve se adequar a ações que são virtuosas. Maquiavel sabe que não é assim que as coisas funcionam. Então, não é que Maquiavel esteja dizendo que devemos esquecer o dever ser. Não se trata também disso. E é isso, é aí que, inclusive, está a dificuldade da ética no Maquiavel e também a dificuldade de interpretar essa relação entre ser e dever ser da política. Maquiavel ele não está jogando fora completamente o dever ser, porém, ele não quer utilizar o dever ser como estrutura primária de análise política. Eu não posso querer analisar o que é o político, o que é a experiência política, a partir daquilo que eu considero melhor. Então, embora Maquiavel possa ser chamado de um pensador republicano, ele não pode avaliar a política em toda a sua complexidade apenas pela chave republicana. Ele precisa perceber que existe uma compreensão mais ampla. Que sua posição pessoal. Então, o que eu, Lucas, acho correto é diferente daquilo que ocorre no mundo. Então, Maquiavel não se furta a prestar atenção nisso. Daí a dificuldade, né, da gente poder simplesmente dizer que, bem, para Maquiavel, mentir não é que é correto ou é errado, mas mentir vai fazer parte da política. Fazer acordos vai fazer parte da política. Pretender que a política não seja isso, ok, você pode ter essa pretensão e você pode tentar pensar em um modelo político fora disso.
mas você não pode pensar que a política vai ocorrer indiscriminadamente sem ter isso em vista. É só você tentar pensar, qualquer político ele precisa entrar em algum acordo. Não é possível uma política sem acordos. Mesmo agora, se a gente quiser falar de política atual, né, o Bolsonaro, por exemplo, ele, dia desses, disse que não ia ter acordo nenhum. Na mesma semana, ele já estava fazendo acordo com o Centrão. Então, Lula, 89, para voltar para o exemplo, ele também não queria acordo. Era um posicionamento sindicalista, era ali o comunismo, era o socialismo. Ele precisou lá fazer o acordo com os banqueiros. Né? À toa, os banqueiros nunca tiveram tanto lucro na história do Brasil quanto no governo petista. Então, veja, e aí mais ou menos a teoria dos humores. Para poder ajudar os ricos, ele precisou, para ajudar os pobres, ele precisou também ajudar os ricos. Então, talvez a gente não queira que isso ocorra, mas não se trata simplesmente do nosso posicionamento ético. A política, ela funciona em uma outra chave. Isso não significa que a gente não possa tentar pensar, né, pessoalmente, ou tentar levar para a política alguma dessas questões, mas para o Maquiavel não funciona assim. E aí, já entrei aqui um pouco na tua segunda pergunta, né? Como a gente pode usar o Maquiavel de uma forma não anacrônica? Bem, na teoria dos humores, obviamente, como eu já tinha mencionado antes, tanto para o Rodrigo, quanto mencionei agora também, se trata para o Maquiavel em povo do ponto de vista dos pobres, quanto ricos, né? Os grandes, como ele chama, que são os poderosos. São pessoas que, inclusive, pode colocar, tanto um quanto o outro grupo, no final das contas, podem colocar abaixo o seu governo, né? Se você não tem apoio do povo, no sentido dos pobres, você não vai conseguir, por exemplo, ter uma defesa boa, você não vai ter sustentação popular. Se você também não tiver apoio dos ricos, né, dos grandes, eles podem, por exemplo, te tirar do poder. Então você precisa saber lidar com um e com o outro. Se a gente pensar na atualidade, óbvio que hoje a gente vê muito mais grupos, né? Isso que nós chamamos de minorias hoje em dia, né? E aí a gente tem, por exemplo, minorias é um termo que às vezes eu acho estranho utilizar, né? Porque quando as minorias estão somadas, elas não são tão minorias assim, né? Acho que inclusive chamar a população negra no Brasil de minoria é um tanto quanto que estranho. Eu acho que a minoria no Brasil é branco, na verdade, né? Porque acho que pardos talvez seja a maior quantidade, né? Depois a gente tem negros, né? E, enfim, por último, brancos, né? Até porque é difícil alguém do exterior considerar um latino branco, né? Muito difícil. Sobretudo do ponto de vista caucasiano ou ariano, né? Por exemplo. Mas veja, os humores hoje em dia são muito maiores. A gente tem, por exemplo, eu estava lendo anteontem agora, né? Ano passado se fundou na terminologia contemporânea, por exemplo, a teoria do cancelamento, né? A teoria do cancelamento é quando se cancela, por exemplo, autoridades, personalidades, subcelebridades ou celebridades mesmo, quando elas falam algo que não convém a um determinado público. E aí, tanto esquerda quanto direita praticam essa prática do cancelamento, né? Então, a Anitta, por exemplo, para citar aqui um exemplo de uma celebridade, né, entre os grupos da minoria, a Anitta, ela sempre foi muito benquista, mas aí ela demorou para se posicionar contrária ao Bolsonaro em 2018, e aí minorias negras, minorias LGBT, minorias mulheres, né, essas minorias juntas começaram a promover uma crítica à Anitta. Então, isso fez com que a Anitta fizesse o jogo ali da aparência também para voltar a vender, né? Então, isso obviamente ocorre não apenas na política dura mesmo, mas também ocorre também nesse trato com o povo, né? Proveniente, por exemplo, das celebridades. Então, a gente vai ter, do ponto de vista político, por isso que eu falei, atualmente, uma dificuldade muito maior da produção da imagem. Porque é impossível você conseguir pretender uma imagem favorável em todos os grupos hoje. A grande questão, e aí é que está, eu não entrei nesse tema no texto, não falamos sobre isso ainda hoje, mas parece que a grande questão, e é que está a visão do Maquiavel,
é que aquilo que o político precisa mais do que tudo evitar é o ser odiado. Ele não precisa ser amado por todos. O temido é uma boa estratégia, mas o odiado é aquilo que ele precisa sempre evitar. Porque se ele é odiado, seja por grande, seja pelo povo, ele não tem nenhum apoio. Percebe que políticos que mais se bate hoje em dia, né, na nossa atualidade, são políticos que provêm de um determinado ódio. Né? Pessoas que odeiam o Bolsonaro estão constantemente batendo no Bolsonaro. Pessoas que odeiam o Lula estão constantemente batendo no Lula. Por que alguns outros políticos tentam se colocar como de fora de toda essa confusão? Para tentar não ganhar o ódio. Né? Haddad, talvez o Haddad ano passado, né? Ele ano passado, desculpa, né? Ano retrasado já, né? Em 2018, o Haddad ele carregou o ódio a um partido. E como o PSDB era um outro partido que já estava desgastado, uma das coisas que fez o Bolsonaro subir na opinião pública é não carregar esses ódios anteriores. Ele não tinha consigo ódio de parcelas da população tão bem formulados ainda. Tinha alguns poucos grupos, mas não atingiu o público maior. Né? Isso demorou para acontecer. Por isso que hoje a popularidade dele está caindo mais ainda. Então, o ódio, ou seja, os humores, no final das contas, e aqui é onde também se encontram os humores, eles vão favorecer essa leitura. Né? Óbvio que Maquiavel não está falando desses outros grupos que a gente tem na atualidade. A gente está pegando Maquiavel e jogando para ler hoje. Né? E aí, enfim, cabe a nós tentar brincar com os conceitos. E, mais uma vez, é óbvio que Maquiavel vai ser incapaz de explicar toda essa complexidade, mas me parece que ele, pelo menos, joga algumas chaves para ler isso. Né? Não tem como a gente reduzir todo o espectro político a Maquiavel, mas Maquiavel ele nos dá algumas inspirações, né, para tentar compreender isso tudo. Eu espero minimamente ter conseguido falar o que você perguntou, Jorge. Beleza, Lucas, foi ótimo. Jorge, tudo tranquilo? O tempo está avançado. Jamele, meu querido, você lembrou da sua questão? Tem alguma outra? Professor, não é exatamente a questão que eu tinha formulado no início, porque de verdade eu não lembro, mas tem outras, possível. Aproveite. Mande aí. A minha questão é o que o Maquiavel chama de glória, sabe? Aliás, qual é o denominador? Porque não é possível pensar uma ética do ponto de vista estrito, né? Até porque teria que se reinventar o termo. Porque, por exemplo, essa história que você contou aí, o sujeito morre, né? Porque o Maquiavel vai lá e diz, o sujeito que é encaminhado para essa cidade, o príncipe vai lá e dissimula e diz, não mandei lá agir dessa forma, ele conseguiu domesticar, conseguiu atingir o objetivo, depois disse, não foi eu, e matou o sujeito lá, né? Para agradar o povo. Então, uma ética dessa natureza é preciso ser refeita. Mas a questão é, bom, se o denominador da política no Maquiavel pode ser visto como uma espécie de política da permanência, né? Eu penso dessa forma. O que ele chamaria de glória, por exemplo, no capítulo 8, que é há motivos pelos quais o príncipe consegue o poder, mas não a glória. Quer dizer, parece que no capítulo 8 ele sugere que deve haver um mínimo de ética, né, na ausência de uma palavra melhor, do príncipe. Então, assim, o que ele chama de glória? Porque eu penso que esse deve ser o denominador quando ele fala de permanência. É só permanecer, porque aí você teria, por exemplo, uma tirania justificada, né? Qualquer tipo de ditadura totalitária é justificada nesse contexto. E se não for, seria como os gregos, aí a glória seria um conteúdo vazio, né? Mas, quer dizer, o sentido da glória seria dado de acordo com cada comunidade específica. Então, assim, por exemplo, eu lembro do poema do Aquiles, né? Que eu não vou citar aqui, mas, enfim, o Jäger interpreta da seguinte forma, né? O egoísmo sobre-humano, né, no Aquiles, lá na luta com o Heitor.
o egoísmo sobre-humano de um megaloss psicose, alguma coisa como, sei lá, grande alma, de uma alma extraordinária. O egoísmo sobre-humano de uma alma extraordinária que só atenta para o único fruto de seus feitos, a glória. Quer dizer, mas o que é que garante a glória? A questão é, o que é que garante a glória? Então, é possível, nesse fosso, encontrar, na ausência de uma coisa melhor, uma ética, um Maquiavel, nessa ética da permanência. Só para finalizar, assim, não sei se estou sendo muito claro, mas a questão é, há pelo menos duas formas de interpretar a glória no sentido grego do termo, ou talvez para o Maquiavel se reflita igualmente, que é o seguinte: a glória como permanência, simplesmente, você teria qualquer tipo de governo justificado, e a glória como lembrança. E aí você teria um reconhecimento da comunidade. E aí não haveria uma ética, mas enfim, talvez uma política do reconhecimento. Ótima questão, Jamel. A minha questão é que diabo é que o Maquiavel chama de glória. Pronto, enfim, resumo. Sim. Para ser mais claro. E aí eu termino. Tá ótimo, Jamel. Obrigado. Bom te rever também, nem que seja aqui por vídeo, né? Também. Igualmente, cara. Esqueci desse preâmbulo, sabe? Nada, mas, enfim, relaxa. Muito bom ver vocês aí. O Rafael chegou agora há pouco também. Pois é, Rafael, eu só vi aqui como fantasmagoria, né? Jamel, tua pergunta maravilhosa, e é uma coisa que eu também sempre me perguntei muito, para falar a verdade. Eu viro e mexo quando eu leio. Esse capítulo, ele sempre ele significa muito para mim, porque ele mostra que para Maquiavel as coisas têm limite. Não é também uma putaria generalizada. Existe algum limite ali. Porém, por isso que eu falei antes lá para o Bené, repeti também agora no Jorge, essa linha que sempre é muito difícil descortinar, né? Porque o que parece que no final das contas está sempre em questão além da estabilidade do Estado, e aí a questão da permanência que você falou, mas sobretudo a noção de opinião, né? Eu lembro que, estou tentando na verdade lembrar agora a obra, mas se eu não me engano, na Condição Humana, Hannah Arendt faz uma reflexão a respeito disso. Acho que no final do capítulo sobre espaço público e privado, né, o capítulo 2, se não me engano, ela fala, né, que Maquiavel é aquele que descobre que a bondade não pode aparecer em público. Né? E ela fala também, essa parte é na Condição Humana mesmo, e ela fala também que a grande questão é porque a bondade, quando aparece em público, não tem como distinguir a bondade do interesse. Né? Não tem como distinguir. E aí a grande questão também dela recusar a ética kantiana para a política, né? Se você for pensar bem. Porque, no final das contas, o ator, por exemplo, kantiano, ele é o único capaz de dizer se ele está agindo moralmente ou não. Porque ninguém mais tem acesso às intenções, né, dele. Eu posso observar uma ação e, se vocês me verem, por exemplo, alimentando uma pessoa necessitada, vocês podem estar se perguntando, o Lucas está fazendo isso porque ele sabe que é o certo, e aí ele vai estar sendo moral, sob o ponto de vista kantiano, ou o Lucas está fazendo aquilo ali simplesmente para se sentir bem? Ou ele está fazendo aquilo ali porque ele sabe que tem alguém observando e ele quer passar a imagem de alguém que se preocupa? Você não vai saber. Só eu sou capaz, e olhe lá, de saber qual é a minha real intenção. Então, a bondade, quando ela aparece em público, ela não é mais bondade, ela pode ser simples interesse. Então, eu não posso mais utilizar a bondade como critério. Né? Por isso que o príncipe ele não pode mais também pensar na bondade como elemento ordenador da sua ação. Porque, de toda forma, ele pode estar simplesmente agindo idiosincraticamente. Né? A grande questão, para o Maquiavel, por exemplo, de um ponto, já repetimos aqui várias vezes, a ideia de promover estabilidade, mas também de engendrar glória. E aqui sim,
o Jamel. Me parece que existe aqui, de alguma forma, um resquício do pensamento grego, e eu acho que isso vem junto com o modo pelo qual o Renascimento passa a existir enquanto renascimento de uma cultura greco-romana. Então, esses termos, eles voltam, né? Então, a glória dos heróis gregos, por exemplo, é a glória, por exemplo, de morrer em combate. Então, quão mais glorioso é Aquiles? É se ele voltar vivo ou se ele morrer em combate? A glória do grego, obviamente, não vai ser a mesma glória do Maquiavel, mas o resultado dessa glória ela é relativamente similar, no sentido de que aquilo vai habitar a opinião das pessoas. Veja, eu confesso que a gente vai lendo tanta coisa na vida que a gente às vezes vai esquecendo onde encontra isso. Mas existe uma história que eu confesso que eu não sei mais se foi algum professor que me ensinou, ou se eu li em alguma obra, né? Isso me foge hoje em dia, não sei mais. Eu gosto sempre dessa história, mas não sei mais de onde foi que eu aprendi. Mas existe uma história de que um dos motivos pelos quais os gregos justificavam a liberdade em batalha, né, a liberdade proveniente da guerra, era porque se alguém não lutou, né, até a morte, se ela não lutou, se ela se entregou em algum momento, se ela se deixou capturar, é porque ela amava mais a sua vida do que a sua liberdade. Se ela ama mais a vida do que a liberdade, ela vai ter direito à vida, mas não vai mais ter direito à liberdade. Então, eu sempre achei interessante isso, né, no sentido de que, no final das contas, isso engendra, de toda maneira ainda, veja, uma opinião pública. Um grego que morreu em combate é o que não se deixou capturar. Por isso que ele merece a glória. Né? A glória lá no Maquiavel ela vai ser ressignificada, não vai ser mais a mesma glória do grego, mas ela vai ser a glória enquanto lembrança. Né? Então, um político que usa ostensivamente do crime, ele não vai conseguir gerar uma opinião de alguém glorioso. Ele vai simplesmente engendrar a opinião de um criminoso que é forte. Ele não tem glória nisso, porque a opinião não vai estar do lado dele. Ele não vai engendrar uma lembrança de alguém que foi glorioso nas suas ações. Então, a glória ela está diretamente ligada, e aí sim, parecido com os gregos, ela vai estar diretamente ligada com a doxa, ou seja, de como eu pareço aos outros. E aí você lembra daquilo que a Arendt ensina para a gente, né? Doxa vem do verbo dokeo, né? O dokeimoi, ou seja, doxa, opinião, vem do verbo parecer, ou seja, daquilo que parece a mim e parece também aos outros. Então, a minha glória vai vir a partir do momento em que a minha aparência vai poder gerar uma opinião nas pessoas. Se eu transgrido ostensivamente costumes que são definidos por uma determinada localidade, dificilmente eu vou conseguir gerar uma aparência que me seja gloriosa. O máximo que eu vou ter é o poder. Eu vou ter a força, posso ter o controle, mas eu não tenho a glória. E um poder sem glória, às vezes, é difícil de ser mantido. Por quê? Porque eu não vou ter mais a opinião popular. Então, me parece, Jamel, que a glória ela está intimamente ligada com a opinião. Né? Porque a glória ela não é uma coisa que dependa apenas de você, mas ela depende da opinião do público. No final das contas, e me parece ser um dos grandes ganhos que a gente pode perceber na obra do Maquiavel, é que mesmo quando ele está também falando de um principado, ele está falando da importância de um príncipe conseguir o apoio do povo. Daí, mais uma vez, eu falar, né, eu repeti aquilo que eu disse na pergunta anterior do Jorge, ele não poder ser odiado. Né? E aí, bem, você fez a segunda, dentro da sua pergunta, né, você colocou um ponto que eu também costumo me perguntar. Né? Eu vou tentar aqui pensar contigo para a gente finalizar isso.
Isso não favorece, então, se defender uma tirania, uma ditadura, né, o mesmo totalitarismo? Me parece que não. Talvez a gente possa falar que isso vá favorecer não apenas, mas também um regime principesco, né, um regime autocrático, talvez, mas não necessariamente uma tirania, porque eu dei um foco específico, foi questão da força e da aparência, né? Nosso foco foi esse. Mas o Maquiavel ele está dizendo também que as leis não podem ser esquecidas. Junto das leis, no entanto, é necessária a força. Só porque eu dei um enfoque aqui na força. Porém, as leis, elas fazem parte disso. Porque também um príncipe que ostensivamente corrompe as leis, ele gera uma insegurança no povo. Se ele gera uma insegurança no povo, ele não vai ter o apoio desse povo. Percebe aí o problema? Então, e aí, mais uma vez eu volto. Lá numa parte da minha fala, eu mencionei o fato de que no capítulo 5, se eu não me engano, final do capítulo 5 do Príncipe, Maquiavel fala algo como... Deixa eu só... Eu acho muito bonita essa passagem. Ó, nas repúblicas, a vida, maior ódio, maior desejo de vingança. Nem as deixa, nem pode deixar-se aquietar a memória da antiga liberdade, de modo que o caminho mais seguro, e aí ele vai falar, é como se ele estivesse dando um toque pro Lourenço. Olha, se você quiser ganhar a confiança de um povo como Florença, que foi uma república, você vai precisar habitá-la. Ou seja, você vai precisar, então, conviver com o povo. Caso contrário, você vai precisar destruí-la. E, bem, não faz sentido uma conquista que você precise aniquilar tudo. Veja, para que eu vou conquistar uma determinada cidade se a minha intenção é aniquilar tudo? Não faz sentido. Roma, por exemplo, não procede assim. Roma, e a gente sabe disso historicamente, Maquiavel vai falar também nos Discorsi. O que Roma fazia? Roma conquistava um território, pegava o controle político, mas não alterava, por exemplo, a vida religiosa, não alterava os costumes da cidade. Roma sabia que, caso o fizesse, ele perderia qualquer tipo de controle. Então, Maquiavel está visando isso. Ele está falando, olha, não faz sentido você destruir. Se não faz sentido destruir, você vai precisar, então, habitá-la. E para habitá-la, você não vai poder, então, ser odiado pelos seus habitantes. Você vai precisar, de alguma maneira, realizar uma produção de imagem com eles que demonstre que você possui força, sim, mas também que você vai os respeitar minimamente. Daí a ideia da virtude. Óbvio que, e aí a grande questão, ele não vai poder obedecer perfeitamente um e outro. Ele vai precisar, na verdade, fazer um jogo político. Óbvio que a gente poderia querer desejar um modo de política que fosse diferente, mas, diferente dos nossos desejos, as coisas acontecem segundo também desejos alheios, que pensam de formas distintas. Então, o que me parece, sabe, Jameli, é que, ok, em um principado, isso pode ocorrer. Isso funciona em um principado também. Mas Maquiavel, ele não parece querer encaminhar isso para a via da tirania, ditadura, ou, mais difícil ainda, conseguir manter isso num totalitarismo, pensando aqui em totalitarismo já no estilo arendtiano. Então, nem totalitarismo, que é, enfim, o quadro último, vamos dizer assim, de uma forma completamente antipolítica, de governo, mas mesmo numa forma de tirânica ou mesmo ditatorial, também não funcionaria tão bem. Não parece ser essa via, porque, mais uma vez, lembra que Maquiavel vai dizer que são dois os gêneros de combate, um está ligado à força e o outro está ligado às leis. E é necessário que o político ele observe bem as duas áreas.
as leis elas não podem ser também completamente desprezadas. Eu acho que é isso. Óbvio que, só para finalizar aqui, óbvio, Jameli, isso é discutível em diversos graus, óbvio. Não quero salvar Maquiavel das chamas do inferno, mas também não quero colocá-lo, né, numa nuvem no céu. Eu acho que Maquiavel não se enquadra em nenhum dos dois. Mais alguém aí, Ricardo? Ricardo? Obrigado. Estão me escutando agora? Beleza. Jameli, tudo tranquilo? Beleza, professor. De boas. Beleza, agradeço ao Lucas aí mais uma vez. Pessoal, estamos já encerrando. Deixa eu só remontar algumas informações do início para quem chegou depois. Esses nossos encontros para os alunos do mestrado, eles são obrigatórios, vão ser validados, vocês precisam estar presentes. E aí, aquele programa inventário que foi mandado para vocês, ele foi redimensionado, ele vai seguir mais ou menos essas temáticas, onde a ideia de o nosso curso ia nortear entre a Agamben e a área de Foucault, e a gente fez uma abertura em nome dos colegas que apareceram, tá? A área de Foucault e a Agamben vão aparecer, mas, sobretudo, a Arendt, né, como a gente já tinha feito no programa, 60% do curso seria Arendt, mas nós teríamos aí uma diversidade de avaliações. Eu vou considerar como avaliação agora, para esse momento, aquele fichamento primeiro, que vocês têm tempo para elaborar e me enviar depois, pode mandar por e-mail, nada mais do que 3 laudas, uma compreensão geral sobre o totalitarismo, e vocês podem tirar do próprio Origens ou de comentadores, né, tendo iluminado aquelas nossas exposições iniciais. E um segundo trabalho, não muito longo, tá? Não precisa ser um artigo, mas que você possa aí resenhar ideias entre o que você está pesquisando e uma dessas temáticas que nós estamos trabalhando, fazer aproximações, tá? E aí coisas no máximo 5, 6 páginas, tá? Onde você, professor, mas eu queria produzir um artigo sobre o meu autor e aí fazendo um modelo. Massa, então manda. Mas aí, para efeito de cumprimento de avaliação, até uma semana depois do nosso encontro, você vai escutando, vai trabalhando, já tem mais ou menos aí as temáticas, tá? E você faz um lance aí entre o seu autor, entre a sua pesquisa e alguma aproximação nesse sentido. A gente dá feitura de avaliação. E aí vocês me enviam também por e-mail, tá ok? Eu queria escutar a voz do Ezequiel e da Mara. Estão por aí? Ezequiel e Mara já saíram? Vocês estão me escutando o restante? Sim? Bom, eu tinha visto Ezequiel e a Mara aqui. A Mara está com um nome diferente, é Galaxy agora, né? Mas seja bem-vinda, Marinha. O seu autor também está privilegiado. O nosso Foucault vai aparecer mais à frente, viu? Com um grande especialista, o doutor Rodrigo Vivar vai... Ah, certo, o microfone não está pegando. Beleza, Mara. E o Ezequiel, está funcionando pelo menos pelo chat, Ezequiel? Ezequiel está aí presente também. A gente fica aqui entre o WhatsApp e as inscrições e tudo. Beleza. Eu queria agradecer a presença de todos, já tomei nota da presença dos alunos do mestrado, só confirmando, Carla, Danilo, Jorge, Vitória, Emanuele, Pedro, não meu Pedro, Pedro da Ideusa, Zé Cláudio e Juliette. Eu esqueci de alguém do mestrado que está presente, que esteja inscrito na minha disciplina. Se tiver alguém do mestrado que não é da minha disciplina, sem problema, mas aqui só para frequência. E também do GEPED, Benedito, Pedrinho, meu Pedro, Mara, Danilo, Carla, Jameli e Ezequiel. Mais alguém? Não, né? Eu acho. Professor. Tá bom. Deus é mais.
Bom, pessoal, queria só para o pessoal do mestrado fazer uma explicação rápida. Aconteceu esses dias uma cena muito estranha, né? Alguém entrou no grupo de vocês lá da sala de vocês da turma e saiu feito um fantasma correndo. Disse, porra, professor antipático do caralho, né? Todos os professores estão lá e esse cara não tá. Que porra é essa? Veja, pessoal, a Carla, muito gentilmente, lá atrás, logo quando teve as primeiras semanas de aula, na verdade, antes de começar as aulas, ela entrou comigo no privado e, Ricardo, você quer participar da nossa turma, dos discentes? Ela foi muito gentil e eu disse que não, nada contra a turma, mas imagine, só na UVA eu tenho cerca de 6 grupos institucionais. É o GEPED, é o da coordenação, é o da transição, é o do CENFLE, qual é o outro, meu Deus do céu? Enfim, não lembro agora, mas é uma média de 5 a 6 grupos institucionais só na UVA. Aí na UFC, por causa que eu sou colaborador lá no mestrado da UFC, são mais 3 grupos. E você tem os outros grupos. Eu tenho, o Lucas sabe disso, nós temos o grupo do GT de Filosofia Política Contemporânea Nacional. Eu participo de um outro GT, que inclusive hoje à tarde estava reunido, eu não pude estar com eles, o GT de Ética e Cidadania, porque eu estava aqui, mas eles estavam numa conferência, todo o GT trabalhando. E aí nós temos o grupo ARD nacional, tem o grupo ARD local, tem o grupo... Enfim, é muito grupo institucional. Não se trata de antipatia, mas eu disse, olha, se a cada turma eu for entrar, semestre que vem tem outra turma, semestre que vem tem outra turma, semestre que vem tem outra turma. Com 5 anos eu vou ter 10 grupos só de turmas de mestrado. Então não seria interessante para eu dar conta desse tanto de grupo. Então eu fico naqueles grupos que realmente me são profundamente necessários, né? Institucionalmente falando, eu estou muito cansado com essa história de grupo, e aí tem alguns que não dá para vocês sair, infelizmente. A gente até tem vontade, mas não dá por uma questão profissional, institucional. Então eu estou no MAF, que eu acabei esquecendo, o MAF, que é o grupo dos professores. Esse é institucional, tem que estar lá, né? Mas o dos alunos não foi antipatia, o Claudenir me colocou lá, até porque acho que viu muitas informações e a gente vai continuar trabalhando dessa maneira. Mando pelo Danilo, mando pela Carla, mando pelo Jorge, e eles postam lá no grupo de vocês, tá certo? Da turma. Não me tomem por antipático, não é o meu perfil. Eu acho que eu gostaria até de ser mais antipático, mas não consigo. É da minha natureza do cearense ser um moleque por natureza, mas eu tenho que me preservar até a minha saúde mental de tanto grupo. De toda forma, peço desculpa, porque pareceu bastante antipático. O Claudinei tirou e não me consultou e eu saí de imediato, mas já me entendi com ele. Feito aqui essas explicações, assim que terminar aqui, eu vou mandar para vocês, mestrado, GEPED, graduação. Da graduação não apareceu ninguém, eles não são obrigados. Parabéns ao GEPED, também não é obrigado, mas se não vier eu corto todas as bolsas. De modo que eu já posto o texto do próximo encontro, né? Será... eu não lembro agora de cabeça, mas acho que é o professor Glauton, próximo encontro, já passo o texto dele, e no outro o professor Tony. O professor Lucas, sei que tem muitas obrigações, mas se quiser participar, minimamente está aí. O do Glauton vai ser a tese dele, você esteve na banca, mas ele vai trazer um recorte da tese dele para discutir com a gente. Lucas, muitíssimo obrigado, você foi fenomenal, pela sua generosidade, pelo seu tempo, eu sei que não está fácil para ninguém, certo? Muitíssimo obrigado mesmo. Me despeço de todos e até a próxima. Satisfação essa tarde. Aprendi muito, foi riquíssimo, riquíssimo. Queria agradecer ao pessoal, agradecer ao Ricardo também pelo convite. Pessoal, quem está ainda presente, eu queria só fazer uma pequena divulgação, né? O Ricardo falou, no começo, quando me apresentou, de uns vídeos que eu estou fazendo, sobretudo para os meus alunos lá do IF. Mas, assim, eu estou fazendo dois grupos de vídeo, né? Uns vídeos mais para o pessoal do ensino médio mesmo, mas estou começando a produzir uns vídeos para o pessoal do superior, e imagino que possa ser interessante em alguma medida, ou que vocês, caso queiram dar uma olhada, dar uma compartilhada. Quem está sem fazer nada nessa época, tem um pessoal que eu conheço aí que está esperando as aulas voltar. Caso vocês queiram dar uma olhada, eu vou jogar aqui um link no chat. Perfeito. Vocês podem depois dar uma olhadinha lá.
Os vídeos do ensino médio são vídeos mais curtos, de 8 minutos. Os do superior eu faço um pouco maiores para poder desenvolver melhor, né, uma ideia, poder desenvolver melhor o debate, mas nada também muito extenso, né? Eu queria fazer coisas ainda mais curtas, se possível, mas o Ricardo sabe, né? Como eu gosto de falar muito, chega uma hora que, quando você vê, já foi muito tempo. Do médio eu saía cortando muita coisa até ficar minimamente algo mais viável para os meninos lá. Mas, enfim, só para vocês poderem dar uma olhada e caso encontrem alguém que se interesse, a pessoa ter alguma coisa aí, algum elemento para ajudar a pensar, né? Enfim, é isso, me despeço também, mais uma vez agradeço, e na medida do possível, Ricardo, não vou prometer estar presente em todos, mas em alguns, na medida do possível, gostaria sim, né? Até porque sempre é bom ouvir os colegas, sempre tem coisas novas e interessantes para a gente poder ouvir e debater, né? Beleza, Luquinhas. Um abraço a todos, pessoal. A gente dá por encerrada a nossa sala virtual até quinta-feira que vem. Esse mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Beijo no coração. Tchau, tchau.